Você é bom em convencer pessoas? Sim? Não? Você consegue convencer a mãe do seu amigo ou da sua amiga a deixar ele ir naquela festa quando ela não quer deixar? Ou você é aquele que fica em casa e o seu amigo que pede e liga para sua mãe? Se ele consegue convencê-la, ele é a ótima pessoa para a gente falar dessa unidade. Porque nós vamos falar no capítulo 6 sobre Features of Persuasion. Abram o livro de vocês, por favor, no módulo 6, capítulo 6, página 599. A primeira pergunta que eu fiz ontem lá no portal do Google Classroom foi essa. Você é bom em convencer pessoas? Are you good at convincing people? Por quê? Porque nós vamos falar de propaganda nessa unidade e as características que contém a propaganda. Então, a propaganda nada mais é do que um vídeo, uma foto, uma imagem que tenta te convencer a comprar um produto ou a contratar um serviço. Então, a gente vai tratar desse tema, certo? Logo no título vocês têm ali Features of Persuasion. Vocês conseguem entender esse título? Vocês chegaram a pesquisar o significado dessas palavras? Aqueles que sim vão ver que features são características e persuasion seria persuasão. Mas o que é isso, persuasão? O que é persuadir uma pessoa? Se vocês observarem no dicionário, persuadir é o ato de convencer alguém a fazer alguma coisa ou através daquilo que você, dos seus argumentos, da sua fala, você faz com que uma pessoa decida ter uma decisão sobre algum motivo. Então, persuadir é isso, certo? Então, logo no início da unidade, vocês têm aqui um diálogo do Alex com a Mary e eles estão discutindo ali sobre qual senha é mais segura. E o Alex não concorda com ele, até que no final a Mary, com todo o seu poder de persuasão, consegue convencê-lo o que é uma senha segura e o que não é uma senha segura. Muito bem. Então, continuando, após a leitura do diálogo, vocês podem abrir na página 600 para acompanhar. Esse vídeo ele é para complementar a leitura que vocês fizeram na aula anterior. Então, é importante que para vocês assistirem esse vídeo, você já você já tenham feito a atividade da aula anterior, que refere-se a ler os 4 pontos, né? Persuasion, play on words, color and images, font size, circular as palavras que são novas para vocês, traduzir e resumir em português a ideia desses parágrafos. Então esse vídeo complementa a atividade que vocês já fizeram na aula anterior, certo? Então nós temos ali o primeiro pontinho, né? Persuasion. Então vocês têm aqui um parágrafo explicando mais ou menos o que é persuasão. Foi aquilo que eu disse, né? Ele separa aqui algumas palavras importantes, ó. Persuasion is an umbrella term of influence. It refers to attempt to influence person's beliefs, attitudes, intentions, motivations or behavior. Então, fala que a forma de você influenciar a atitude das pessoas, suas crenças, as suas motivações ou até o seu comportamento. Então, quando a gente fala de persuasão, é dessa forma que vocês têm que pensar, certo? Aí vocês têm nesse parágrafo algumas palavras que são importantes, que elas vêm embaixo no vocabulary, né? Então vocês têm behavior, que é comportamento, convey, que é transmitir, attempt, que é a tentativa, e better off, que é disso, certo? Além dessas palavras, eu sempre falo para vocês que existem outras que talvez vocês não conheçam, existem outras que talvez sejam novas para vocês, e é importante que vocês circulem e anotem também, porque é construção de vocabulário. Quanto mais vocabulário você tiver, mais chances você vai ter de entender um texto, de entender uma conversa em inglês, ou assistir um filme, e mais chances você vai ter também de ir melhor na prova, na hora que tiver as frases dentro dos exemplos, certo? Já o segundo pontinho, vocês têm ali o título de Play on Words, que quer dizer exatamente brincar com as palavras, né? Então você tem uma breve descrição aí, que quando você tem uma frase relacionada a uma imagem, faz uma troca, uma brincadeira ou até um trocadilho, você está fazendo play on words. Então, o primeiro ponto muito importante para a propaganda é trazer uma mensagem de persuasão, de convencimento, número 1. Depois, é importante também um aspecto de play on words, brincadeira com as palavras.
Não sei se vocês chegaram a conhecer, havia um sabão em pó que chamava Ace, A-C-E, era o nome da sabão em pó, e o slogan deles era Ace, o nome do sabão em pó, se todo branco fosse assim, ou seja, se de possibilidade, se todo branco fosse assim. E eles juntaram o nome da marca no slogan. E isso acontece com várias marcas, várias situações. O trocadilho também é aquela questão que acontece muito em piadas, né? Então, às vezes, tem pessoas com sobrenomes, como Cláudia Leite, e o pessoal faz aquelas brincadeiras. Eu tomo café, a Cláudia Leite. Pensa aí agora alguns nomes, algumas coisas que vocês conseguiriam fazer um trocadilho. Eu separei alguns aqui, enquanto vocês vão pensando, eu vou comentar com vocês. Por exemplo, tem mertiolate, que é um remédio para passar em machucado. Que tipo de trocadilho daria para fazer com mertiolate? Ó, pensa no final. Late, né? Então separaram aqui. Eu não lato, mas o mertiolate. Faz sentido? Não. Mas o trocadilho, quando é de piada, é só para ser algo, para alguns, engraçado, né? A Bia admira tubarão, mas a Cláudia raia. Então Cláudia Raia é o nome da atriz, só que eles associaram raia com tubarão para fazer essa brincadeira. Então, quando a gente fala de play on words, é exatamente esse processo que vocês estão fazendo. Ou trocadilho, ou eles relacionam as imagens com algumas palavras. Por exemplo, na página 600, no ponto 2, você tem ali explicando o que é. No primeiro parágrafo, você tem a separação de algumas palavras importantes, como meaning, que é significado, pun, que é trocadilho, e turn of phrase, que é a maneira de dizer. E embaixo você tem ali algumas imagens. Então, por exemplo, o primeiro quadradinho está assim, ó, enjoy the little things, que seria o quê? Aproveite as coisas pequenas. E para simbolizar, eles colocam uma joaninha. Joaninha aqui está até grande, mas se vocês virem é bem pequenininha, assim. Embaixo disso tem ali, keep going. Tá, keep going a gente sabe que é seguir em frente, né? Se mantenha indo, mantenha-se indo. Mas o que tem a ver essa imagem? Então observe. Mesmo que tem uma chuva, um guarda-chuva aberto, e embaixo do guarda-chuva a expressão keep going. O que isso que representa? Eles fizeram então um play on words, colocaram junto à imagem algumas palavras, porque simbolicamente a chuva impediria alguém de ir, mas quando tem uma chuva você tem que abrir o guarda-chuva e seguir em frente. Então aqui nessa parte do livro você tem outros exemplos, né? Tem ali o último, keep your friends close and your enemies closer. Mantenha os seus amigos perto e os seus inimigos mais perto ainda. Mas por que se é meu inimigo eu tenho que ficar mais perto ainda? Primeiro, para ver o comportamento dele e as atitudes dele para comigo. Se isso pode me prejudicar ou não. Ou também para que você possa ajudá-lo. Então isso é importante nesse ponto 2 por esse motivo. Certo? Depois vocês têm no ponto 3 aqui, Color and Images. Então a gente está falando de propaganda, já falamos do ponto 1 e 2. E agora vamos falar de Color and Images. Color and Images, cores e imagens. Por qual motivo você acha que é tão importante ter determinadas cores específicas na propaganda ou imagens? É óbvio, né? Porque o ser humano, nós todos somos muito visuais. Então o que é mais fácil? Você colocar assim, compre um hambúrguer só escrito? Ou você coloca, compre um hambúrguer, a foto de um hambúrguer, uma pessoa comendo com os olhos fechados, com um fundo vermelho? Então isso tudo faz a diferença na hora de fazer uma propaganda, né? Então observem o seguinte, por exemplo, não sei se vocês conhecem, mas existe uma coisa chamada psicologia das cores. Psicologia das cores, porque são determinadas cores despertam diferentes sentimentos nas pessoas. Isso é muito interessante e é muito utilizado na propaganda. Eu separei aqui algumas para comentar com vocês, mas se vocês tiverem interesse, vocês podem ver, pesquisar assim que acabar o vídeo no Google e assim que acabar a tarefa, depois da tarefa, e ver que existem várias cores para diversas coisas. Então, por exemplo, quando nós temos propagandas com a cor laranja, o intuito da empresa ou da pessoa que está fazendo a propaganda é despertar entusiasmo, vibração, expansão, extravagância, né, com aquele produto. Então, depende do segmento do produto, ele vai querer despertar em você alguma coisa, né? Já o preto, ele dá a ideia de nulidade, de poder, de sofisticação, de elegância, de riqueza e às vezes de mistério também. O azul, ele traz algo mais com paz, tranquilidade, calma,
fé e espiritualidade, enquanto o vermelho desperta paixão, desejo, sofisticação, amor e agressão. O vermelho e o amarelo, eles também são muito utilizados em empresas que produzem coisas relacionadas à comida, porque eles também ativam áreas do cérebro que estão relacionadas à alimentação e etc., à vontade de comer. Então observem aí muitas marcas que vocês bem conhecem, elas trazem o vermelho, algumas o amarelo, o laranja, para falar de comida, tá? E por último, nós temos aqui um ponto que seria font size, que seria tamanho da letra. Então observa, se vocês forem produzir um cartaz ou produzir um banner, qualquer coisa que nós fôssemos solicitar, vocês tinham que pensar em todo o layout, né? Igual vocês têm aqui, né, nesse quadradinho, nós temos aqui, ó, Right, Justice, Equality, Law, Parity e Citizens. Então, vocês têm aqui direito, justiça, igualdade, lealdade não, perdão, lei, paridade e cidadãos, né? Então, eles desenvolveram aqui as palavras no meio, cada uma com uma fonte diferente, e as imagens que representam essas palavras aqui. Então, o tamanho da letra, nesse caso dessa imagem, ficou grande o suficiente para que você pudesse ler, e não ficou ocupando o espaço que cobrisse as imagens. Então, quando você pensa em font size, é exatamente isso que você tem que fazer. Você tem que pensar no espaço que o seu texto vai ocupar e nas imagens que você quer compor aquele anúncio. Lembrando que a imagem é muito importante. Então, você nunca vai fazer um anúncio só com letras, né? Tem que trazer cor e imagens para o seu anúncio. Então, às vezes, a gente traz aqui alguns temas que eles fogem um pouquinho da gramática que a gente estuda, né? Os alunos muitas vezes perguntam por qual motivo a gente está estudando isso. Bom, a gente veio as 4 primeiras unidades de uma gramática pesada, e agora a unidade 5 e 6, ela dá uma desanuviada, traz assuntos mais leves, mas que estão relacionados não somente com o inglês, com todas as matérias. Então, esse capítulo 6, que é Features of Persuasion, ele traz atividade de texto, que vocês já leram, já fizeram ontem. Então, bastante texto em inglês, imagens em inglês, até trocadilhos em inglês, para que vocês pudessem praticar a leitura e ativar agora com os exercícios da criatividade. Mas também é um tema relevante que conversa com as outras áreas, né, de arte, português e etc. Certo? Muito bem. Então, esse vídeo foi mais para complementar a leitura mesmo. Agora, vocês vão fazer os exercícios conceituais, contextualizados, aprofundamento e o mapa mental, até o mapa mental que tem aqui. Eu estou disponível no chat no horário da nossa aula, caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Os exercícios conceituais, eles estão todos enunciados em português, então vocês vão ler outro texto e responder sobre pop-ups, que são aquelas janelinhas que abrem na internet, ou às vezes quando você baixa um aplicativo gratuito. Para você manter aquele aplicativo, eles trazem umas propagandas sem que você abra, né? Então isso se chama pop-up. E você vai dar sua opinião sobre isso, você vai falar também como que você considera uma boa propaganda, uma propaganda ruim, e etc. Já no exercício de contextualizado, vocês vão ter que produzir uma propaganda no exercício 1. Está escrito que é em grupo, mas como nós estamos de quarentena e ninguém pode ver ninguém, vocês vão fazer individuais, podem fazer na folha sulfite e colar no caderno, que eu vou ver quando a gente retornar, ou pode fazer direto no caderno mesmo, não tem problema. E vocês leiam todas as instruções que tem ali, mas a propaganda basicamente você vai ter que criar uma propaganda para vender um telefone celular. Então você pode pegar uma imagem do celular, uma revista, recortar, colar no caderno e desenvolver assim, compre agora esse celular por causa disso, disso e disso. Lembra das questões das cores, tá? Preto, vermelho, etc., de acordo com o seu propósito. Não deixe de pesquisar a psicologia das cores na propaganda, você vai ter mais informações sobre isso. Então aí esse é o exercício 1 de aprofundamento, e o 2, 3, 4 e 5 vocês vão ter que comentar sobre outras propagandas, trocadilhos e até memes também. Tem muito meme com trocadilhos, se vocês virem na internet, tanto em português quanto em inglês, tem muito meme que tem a ver com trocadilho. A gente já estudou memes anteriormente, então vocês sabem bem. Certo? Não, desculpa, foi no ano do ano passado, vocês vão estudar memes mais pra frente. E por último, vocês têm aqui as duas questões de aprofundamento. A segunda tá falando que é para trabalhar em grupo, mas vocês vão fazer individualmente, tá? Que é relacionado também à propaganda do produto que você fez. E no parágrafo, na página de persuasão, de consolidação, desculpa,
vocês têm ali os do's e os don'ts, o que fazer e o que não fazer referente a uma propaganda boa, o que tem que ter uma propaganda boa e o que não deve ter uma propaganda, né? Porque se você colocar esses itens, o que torna a sua propaganda ruim, certo? Então, resumidamente, é isso, tá? Então, relembrando, nós temos 4 pontos muito importantes na propaganda, que seriam persuasion, play on words, color in images and font size. Então, seria o poder de persuasão, convencimento da pessoa a consumir o produto. A brincadeira ali com as palavras, o nome, uma imagem ou um trocadilho que faça você lembrar da marca. Cores e imagens é muito importante na propaganda, tanto a cor quanto a imagem. E o tamanho da fonte em que você vai produzir o seu banner, seu produto, aí no seu caderno. Certo? Bom, havendo dúvidas sobre o que é para fazer ou sobre o tema da unidade, vocês podem entrar em contato comigo através da mensagem no campo atividade, que vocês têm acesso aí no Google Classroom, e estarei online também no horário da nossa aula para qualquer eventual dúvida ou etc. Não esqueçam de notificar quando vocês terminarem a lição. Não precisa mandar foto da atividade ainda, a gente vai verificar as atividades quando retornar, ou se for necessário foto, a gente vai avisar antes. Mas só notifiquem que vocês fizeram, professor, terminei, consegui fazer, só pra gente estar ciente, ok? Então é isso, galera. Bye, bye.